Encontre um fator integrante e resolva a equação dada. Há a necessidade de se calcular um fator integrante quando se trata de uma equação diferencial linear de primeira ordem que não é exata. Se uma equação diferencial linear de primeira ordem ela é exata, tem-se o seguinte, né? Tem-se m de xy multiplicando dx, n de xy multiplicando dy igual a zero. A solução dessa equação é alguma função u de xy, digamos assim, cuja derivada dessa função, que eu chamei de u, seria derivada parcial de u com relação a x. Por regra da cadeia, tem-se dx mais a derivada de u com relação a y vezes dy. Isso nos dá que m é o nosso du dx, ou seja, a derivada de u com relação a x é m. Ainda comparando as duas equações, temos que du com relação a y é o nosso n e que du aqui é igual a zero. E se du é igual a zero, tem-se então que a nossa suposta solução, função solução, u de xy é igual a uma constante. Com tais informações, conseguimos resolver uma equação diferencial, linear, de primeira ordem, que é exata. E o critério para que ela seja exata, para que essa equação diferencial seja exata, é que a derivada de m com relação a y deva ser igual à derivada de n com relação a x. Se observarmos as nossas duas equações diferenciais dadas aqui nessa questão, se tratam de duas equações diferenciais que não são exatas. Então, quando temos equações diferenciais lineares de primeira ordem, não exata, calculamos então o fator integrante, que se trata de uma função que pode ser tanto função de x e y, função apenas de x ou função apenas de y. Lembrando que existem mais de um fator integrante, para cada equação diferencial é um tipo. Para uma mesma equação diferencial eu posso ter mais de um fator integrante possível, que possa ser utilizado para resolver essa equação diferencial. Quando calculamos o fator integrante e multiplicamos ele pela nossa equação diferencial não exata, que eu vou chamar de p de xy dx mais q de xy dy igual a zero, Vamos dizer que essa é a nossa equação diferencial não exata. Se multiplicamos ela pelo fator integrante, vamos obter então p que multiplica o fator integrante vezes dx mais q que multiplica o fator integrante vezes dy igual a zero. E essa nova equação diferencial, ela vai me gerar agora uma equação diferencial que é exata. E essa nova equação diferencial, ela vai poder ser resolvida pelo método que é aplicado para equações diferenciais lineares de primeira ordem, que são exatas. Temos aqui nossos itens, letra A e B, se tratam de duas equações diferenciais que não são exatas. Então, vamos nomear nossas funções aqui, P e Q, e vamos calcular de imediato o fator integrante, multiplicarmos a nossa equação diferencial não exata pelo fator integrante, tornando ela uma equação diferencial exata, e assim vamos aplicar o método de resolução para calcularmos, para solucionarmos essa equação diferencial.
Então, vamos lá. Temos aqui na nossa letra A. Vamos nomear aqui o nosso P, função P, a função Q, certo? E vamos em busca de um fator integrante que seja simples, né? Dentre os três, né, termos um fator integrante que seja função de x e y, termos um fator integrante que seja apenas função de x ou termos um fator integrante que seja apenas função de y, essas duas opções são mais simples. Né? E existe uma fórmula para cada um desses dois, que são mais simples. Se queremos encontrar um fator integrante que seja apenas em função de x, podemos utilizar a seguinte fórmula. 1 sobre f, derivada de f com relação a x, é igual a 1 sobre a função q, que multiplica derivada parcial de p com relação a y, menos a derivada parcial de q com relação a x. Se isso aqui nos gerar alguma função resultante que seja apenas em função de x, então aplicamos essa. Se não, temos ainda a opção de calcularmos um fator integrante que seja função de y, cuja equação é 1 sobre p, que multiplica a derivada de q com relação a x, menos a derivada de p com relação a y. Né? Espera-se que isso gere uma função resultante que seja apenas função de y. Né? Caso as duas lhe sejam possíveis, né, de serem utilizadas, recomenda-se que você utilize o fator integrante mais simples. Então, escolhemos o P, nomeamos o P, a função P e a função Q. Vamos calcular as derivadas parciais. Então, a derivada de P com relação a y é igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 3y ao quadrado. E a derivada de Q com relação a x é 2x. Agora vamos calcular R de x. Vamos começar por R de x. Por que eu estou começando por R de x? Veja que Q e P são os responsáveis pelos denominadores das nossas equações. Q é uma função menor do que P, então ela vai me gerar um denominador menor, que espera-se então que se gere uma função menor. Então no meu palpite é que o Rx, né, vai ser uma função menor que o Ry, então vamos calcular. Rx então vai ser 1 sobre Q, e Q é x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica a derivada parcial de P com relação a y, menos a derivada parcial de Q com relação a x, que é 2x. Vamos ter, então, que Rx é igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes aqui 2x menos 2x é zero. Vamos ter 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Simplificando, vamos ter que Rx é igual a 3. A título de comparação, se R de y for calculado, ele vai ser igual a 1 sobre P, que é 3x ao quadrado vezes y, 2xy, mais y à terceira vezes, né? Resolvendo aqui a derivada parcial de Q menos x, menos a derivada parcial de P com relação a y, vamos ter
menos 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então, RY não é uma função só de y, como era desejado, além de ser uma função muito maior que r de x. Então, vamos utilizar r de x. Então, vamos aplicando a primeira fórmula, nós vamos ter 1 sobre f df dx igual a meu rx, que é 3. Separando as variáveis, em seguida integrando. Aqui não há necessidade de você colocar mais c, porque ainda não se trata da solução final, estamos tentando apenas encontrar um fator integrante, uma função que sirva como fator integrante. Então, agora aplicando a exponencial aqui, vamos ter que f é a exponencial de 3x e assim conseguimos encontrar um fator integrante que é função apenas de uma única variável. Agora vamos multiplicar a nossa equação diferencial, que não é exata, pelo nosso fator integrante e ver o que acontece. Então, multiplicando a nossa equação diferencial aqui da letra A, pelo nosso fator integrante calculado, que é a exponencial de 3x, vamos ficar com 3x ao quadrado y mais 2xy mais y ao cubo vezes a exponencial de 3x dx mais x ao quadrado, y ao quadrado, exponencial de 3x, dy igual a zero. Este agora é o nosso m, este agora é o nosso n. Se você quiser verificar se o seu fator integrante foi eficaz, então verifique o critério de exatidão. Calcule a derivada de m com relação a y, que vai dar exponencial de 3x, que multiplica 3x ao quadrado mais 2x mais 3y ao quadrado. Calcule também a derivada de n com relação a x. E aqui, caso calcule, vocês vão verificar que são iguais, satisfazendo assim o critério de exatidão. Podendo então ser aplicado o método para resolver a equação diferencial exata. No caso, agora nós vamos aplicar essas três informações. Então, eu posso começar com essa ou essa, conforme a facilidade. Se n é mais simples ou se m é mais simples. Então, observando aqui, o n é uma equação, uma função menor do que m. Então, eu vou começar com a informação de que a derivada parcial de u com relação a y é igual a n. Assim sendo, u vai ser a integral de n com relação a y, mais alguma constante que pode ser apresentada como função, pode se apresentar como função de x. Então, eu tenho que u de xy vai ser a integral de x ao quadrado mais y ao quadrado exponencial de 3x com relação a y mais k de x. Assim, u de xy é igual a exponencial de 3x que multiplica x ao quadrado y mais y à terceira sobre 3 mais kx. Agora eu vou aplicar a segunda informação, que é que a derivada parcial de u com relação a x é igual a m. Então, eu vou derivar o meu u, que calculamos, com relação a x e vou igualar a nossa expressão para m. Então,
Derivando u com relação a x, vamos ter exponencial de 3x que multiplica ao quadrado vezes y mais y ao cubo mais 2xy mais a derivada de k' de k de x mais a derivada de k de x com relação a x, eu vou ter k' de x. Essa já é a derivada de u. Esta é a derivada de u do nosso u calculado com relação a x já organizada, né? E agora vamos igualar ao nosso m. Com isso, temos então, já que este termo se elimina com este termo, temos então que k' de x é igual a zero, implicando então que se a derivada é igual a zero, derivada de uma função é igual a zero, então é porque essa função é algum número, é alguma constante, né? No caso, a nossa constante aqui não depende nem de x, nem depende de y. Assim ficamos que u de xy é igual a exponencial de 3x, que multiplica x ao quadrado y mais y ao cubo sobre 3, mais k. Com o terceiro item, temos que u de x e y é igual a alguma constante. Assim ficamos que exponencial de 3x, x ao quadrado vezes y mais y ao cubo sobre 3 mais k é igual a algum c. Então, relacionando aqui essas duas constantes, quando eu passar k para cá, vou ficar com c menos k, uma constante menos uma constante é igual a alguma outra constante que eu vou chamar aqui de a. Então, tem-se aqui a solução da letra A. Vamos agora resolver a B, que também se trata de uma equação diferencial não exata, né? Vamos repetir o mesmo processo. Então, temos aqui função P, a função Q, a derivada de P com relação a Y é zero, a derivada de Q com relação a X é exponencial de X vezes a cotangente de Y. Como prova, aqui as duas são diferentes, tornando essa equação diferencial não exata, como já foi abordado. Agora vamos procurar pelo fator integrante. Vamos novamente aplicar a equação para encontrar ou um fator integrante que seja apenas função de x, ou um fator integrante que seja apenas função de y. Se forem observadas as duas equações para o fator integrante em função de x e o fator integrante em função de y, o RY vai me gerar uma expressão menor, visto que o denominador da função do RY depende de P. E P é uma equação menor do que a função Q.
Então, calculando R de RY, vamos ter 1 sobre P, que multiplica derivada parcial de Q com relação a x é a exponencial de x vezes a cotangente de y, menos a derivada parcial de P com relação a y, que é zero. Assim, temos que RY é igual a cotangente de y. Vejamos que encontramos um RY que é apenas função da variável y, como é desejado. Então, agora calculando o fator integrante, temos 1 sobre f df dy igual ao nosso ry, que é cotangente de y. Separando as variáveis, e integrando em seguida, vamos ter logaritmo de f igual ao logaritmo do seno de y. Aplicando a exponencial, vamos ter que o fator integrante é igual ao seno de y. Agora, vamos multiplicar a nossa equação diferencial não exata da letra B pelo nosso fator integrante. Então, vamos ter o seguinte. Vamos ter exponencial de x multiplicando seno de y vezes dx, mais exponencial de x cotangente de y mais 2 vezes y vezes cossecante de y vezes o seno de y vezes dy igual a zero. Sabendo que a cotangente de y é cosseno de y dividido pelo seno de y e que a cossecante de y é 1 sobre o seno de y, podemos aqui simplificar a nossa expressão, a nossa equação, resultando em exponencial de x, seno de y dx, mais. Aqui nós vamos ficar com exponencial de x vezes o cosseno de y mais 2y dy igual a zero. Então, temos agora a nossa equação diferencial, que obviamente esperamos que ela seja exata, né, e vamos aplicar o método para resolver. Então, repetindo aqui a equação. Se você deseja verificar que o seu fator integrante deu certo, então nomeie esse aqui de m, este aqui de n, e verifique se o critério de exatidão é cumprido. Então, derive m com relação a y. Com relação a y, temos a exponencial de x e a derivada do seno é o cosseno. E derive n com relação a x, que vai dar exponencial de x cosseno de y. Então, veja que o critério de exatidão foi cumprido, assim podemos aplicar o método. Entre m e n, m se apresentou como uma função mais simples, então eu vou começar a resolução com a informação de que a derivada de u com relação a x é igual a m. Assim sendo, u é a integral de m com relação a x mais alguma constante, e essa constante pode se apresentar como sendo função de y. Então, u é a integral de m, que é exponencial de x seno de y dx, mais k de y. Então, u de xy é, integrando isso aqui com relação a x, vamos ter isso, e k de y. Agora, com a segunda informação, nós temos
que a derivada de u com relação a y é n. Então, nós vamos derivar a nossa função calculada, u de x, y, com relação a y e vamos igualar a n. Então, a derivada de u com relação a y é exponencial de x, a derivada do seno é o cosseno, e a derivada da função k de y vai ser k' de y. E vamos igualar a nossa função n, que é exponencial de x, cosseno de y mais 2y. Temos aqui que k' de y é igual a 2y. E integrando, vamos ter que k de y é igual a y ao quadrado. Assim, temos que u de x e y é igual a exponencial de x seno de y mais y ao quadrado. Com a terceira informação, temos que u de x e y é igual a alguma constante. Então, exponencial de x seno de y mais y ao quadrado é igual a c. E assim temos a nossa solução.